Boa noite, irmãos. Que tenhamos paz e tranquilidade e receptividade durante esses minutos que estaremos aqui envolvidos com os ensinamentos de Jesus. O tema proposto para a noite, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, por sinal, faz parte dos capítulos básicos do ensinamento da doutrina no Evangelho. Kardec, dentro da sua metodologia, trouxe os quatro primeiros capítulos como base do estudo do Evangelho. Então, para que nós possamos entender todo o Evangelho segundo o Espiritismo, é-nos interessante que nós nos atentamos a esse primeiro estudo, aos 4 primeiros capítulos, que eles vão nos dar o alicerce para nós entendermos todos. Não vim destruir a lei, né? O primeiro, onde ele dá aquela revisão de Moisés, Jesus e chegando à doutrina espírita. O meu reino não é deste mundo, onde Kardec nos demonstra os ensinamentos de Jesus que nos indicam que o reino verdadeiro não é a vida material. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, onde que ele nos dá o entendimento da evolução, dos momentos e dos patamares, dos níveis de evolução que cada um de nós irá alcançar. Já no 4º capítulo, ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele nos dá a lembrança e os ensinamentos da reencarnação e dá também a lembrança da oportunidade da reencarnação. Nós, durante a nossa reencarnação, nós nascermos de novo, tomarmos outro rumo, né? Então, esses são os capítulos básicos. Depois ele vai dar os outros capítulos, onde ele nos ensina que é a redenção individual, a redenção coletiva e a parte das preces. A parte das preces. Por isso que ele botou a prece lá no final. Para nós entendermos, quando chegar lá no final do estudo, nós vamos saber a maneira correta de orar. E se nós nos atentarmos, quando nós chegamos lá na coletâneas de prece, em cima cada prece tem um resumozinho em cima, não tem um prefácio? Aqueles prefácios nós lemos todo, é o resumo do Evangelho todo, se nós estudarmos ela. Está bem didático. Então nós temos que nos debruçar e estudar mais o Evangelho. E a gente sempre pergunta, né? Quem aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem já leu o Novo Testamento? O Novo Testamento, o Kardec utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo aquelas partes do Novo Testamento em que nos afetava mais a parte do aperfeiçoamento moral. Por isso que é bem distinto. Então nós temos que, quando estudarmos o Evangelho, estudarmos também o Novo Testamento. Vai gravar com mais facilidade. Vai gravar com facilidade, nós vamos aprender cada vez mais, vamos ver que é fácil. Que tudo é fácil. Todos os ensinamentos que estão no Novo Testamento, todos os ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo são de fácil entendimento, de fácil interpretação e de fácil execução. Todos os obstáculos que nós temos, são nós mesmos que colocamos, quando nós estamos estudando. Então, quando ele fala lá, amar ao próximo, amai-vos, né? Gratidão, é tudo fácil. Os empecilhos foi nós que criamos cada um desses. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele começa assim com os diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias dos mundos habitados, destino da terra e as causas das misérias humanas, os mundos superiores e inferiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e a progressão dos mundos, para que nós tenhamos o entendimento dessa parte da evolução, como que ocorre e por que ocorre. Vamos lá. Lá em João, capítulo 14, quando nós lermos ou estudarmos o Novo Testamento, ou quando Kardec ou Emmanuel, que comenta muito, né? Versículo por versículo, 1000 e poucos versículos Emmanuel comentou. Quando fala do capítulo e o versículo, é interessante para que o nosso aprendizado, nós vamos lá e pegamos
Novo Testamento e lemos todo o capítulo. Onde está? Porque aí, lendo todo esse capítulo, estudando esse capítulo, nós vamos entender por que Jesus falou, quando ele falou e como ele falou, e qual é o aprendizado, vai facilitar. Aí a gente começa a lembrar, quando ele fala do capítulo inteiro. Capítulo 14, João. Então, quando chegar em casa, faça uma leitura do capítulo inteiro lá. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse capítulo 14 é interessante porque ele tem vários diálogos de Jesus, talvez num comentário, numa reunião, sentados, e ele começa a conversar com vários apóstolos e eles vão indagando com ele algumas coisas, e ele vai respondendo. Então, por isso que é interessante, tem várias passagens, vários ensinamentos nesse capítulo. Veja bem, quando nós lermos e estudarmos, então, esse versículo, esse capítulo, o que nós fizemos? Marcamos as palavras que nos trazem mais destaque, né? As palavras-chave. Não se turbe o vosso coração, já sublinhamos. Vou preparar-vos o lugar, sublinhado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Que aí nós vamos começar a estudar em cima desses termos, dessas palavras, para que o aprendizado se aprofunde mais e nós consigamos gravar e entender o que Jesus estava querendo dizer para nós. Não se turbe o vosso coração. Que nós não tenhamos medo, né? E nós temos medo, né? Constantes medos. Nós temos medo da incerteza. Nós temos medo de morrer. Estamos aqui envolvidos na casa espírita e temos ainda medo de morrer. Nós temos medo do desconhecido. Vários medos. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Jesus nos mostra que além da fronteira do mundo físico, nos aguarda a paz e a bem-aventurança, reservada àqueles que observam as leis divinas. Então, se nós observamos, se nós temos o entendimento das leis divinas, se nós temos o entendimento de Deus, nada podemos temer. Devemos enfrentar com tranquilidade. Por isso que ele diz: não se perturbe, não se turbe, não tenha medo, encare. Está chegando o momento de nós voltarmos à pátria verdadeira, à pátria espiritual, à vida espiritual. Não tenhamos medo. Vou para vos preparar o lugar. O lugar que Jesus fala é a morada onde estão, vamos dizer assim, os justos, os espíritos bons, os espíritos puros. Esse é o caminho. É lá que nós vamos. Todos nós aqui seremos espíritos puros. Todos nós aqui seremos espíritos de luz. Todos nós. Essa é a caminhada. Esse é o nosso destino. E é para lá que todos nós vamos, em direção a essa perfeição. Claro, dentro do nosso grupo, né? Do nosso grupo familiar aqui, cada um individualmente seguirá a sua rota, o seu caminho. Será um caminho. Nós estamos aqui coletivamente pensando, orando, juntos, querendo que um ou outro chegue, né? Esclarecendo, mas a caminhada é individual. Necessitamos do grupo, mas a caminhada e os valores são individuais. Há diferentes moradas na casa de meu Pai. Quando nós falamos a casa de meu Pai, é o universo todo. Essa multidão de moradas, de mundo. Já imaginou? Da agora a pouco nós estávamos ali olhando ali, né? As estrelas.
pelo aplicativo ali do celular, que dá a localização das estrelas, bonitinho. Aí se diz assim, pô, se nós aqui, na nossa coletividade, já temos assim, quantidade de espíritos encarnados aqui conosco, né? Florianópolis deve estar aí por torno dos 400 e poucos mil habitantes, né? Aí você vê assim, aí você vê lá cidades maiores, com 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões de habitantes, almas vivas, encarnadas. Aí você olha essa multidão de estrelas quando nós olhamos o céu. Lindo, né? Cada um mundo envolvido. A distância, então, de cada um. Né? Quanto tempo, né? Que nos corre. Aí assim, nós seríamos o único local que teríamos uma habitação? Ou todos esses mundos estariam habitados por espíritos, com as suas necessidades? Cada mundo, será que era igual ao nosso, ou eles são mundos melhores ou piores? E nós ficamos olhando o céu, interrogando isso. E aí? Será que a percepção de vida é igual à nossa? Ou nós ainda não conseguimos enxergar com os telescópios mais poderosos que tem? É desabitado, mas será que a nossa percepção não consegue ver ainda os espíritos? Nós aqui nesse momento aqui, repleto de espíritos aqui sentado conosco, e nós não temos essa percepção que eles estão aqui. Vários irmãos, junto, ajudando, trabalhando, ouvindo, fazendo parte do nosso dia a dia, e nós ainda não temos essa capacidade ainda de distinguir, né? Alguns irmãos que têm a mediunidade mais aflorada, mas não consegue, vive praticamente nos dois caminhos, né? Nos dois lados. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferece aos espíritos, tanto encarnado como desencarnado, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que cada um se encontra. Então hoje nós estamos num nível de adiantamento que para nós, a nossa morada é a Terra, o nosso nível de adiantamento. Nós estamos aqui. Qual a finalidade de nós estarmos aqui, né? Nessa passagem material? Qual a finalidade da reencarnação? Quando nós falamos em reencarnação, o que nós dissemos? Já vem na cabeça, né? 3 palavrinhas. Falou em reencarnação? Prova, expiação e missão. É ou não é? A gente falou em reencarnação e já vem... Quem está debruçado no estudo já vem essas 3 palavras. Prova, expiação, expiação. Expiação é a reconstrução. É o refazimento da situação que nós deixamos, do compromisso que nós deixamos. Nós temos que refazer e reorganizar para que tudo... O universo, ele é regido pelas leis divinas, as leis que regem o universo. E nós temos que manter a harmonia dessas leis. Certo? Quando nós estudamos lá, lei do amor, lei do progresso, certo? Lei de destruição, isso tudo existe uma harmonia, e nós temos que manter essa harmonia. E a nossa capacidade quando nós só temos uma capacidade evolutiva, quando nós conseguimos equilibrar e reharmonizar em nós essas leis, executarmos essas leis com harmonia, certo? Então é por isso que a expiação tem essa faculdade de fazer com que nós nos reorganizamos. Como assim? Cometi determinado delito, ilicitude, em uma determinada reencarnação. Eu tenho que retornar à vida física para reconstruir aquele momento. Mas então quer dizer se aquele que sofreu, que executou um homicídio, ele deve reencarnar por um homicídio na próxima? Aí você imagina quem é um genocida. Vai ter que reencarnar milhões de vezes, né? Pela história, não. Nós vamos reconstruir. Às vezes nós reencarnamos com aquele irmão que nós tivemos o problema na encarnação passada, no seio da nossa família, junto no nosso local de trabalho, vizinho, parente, que nós vamos ter que ajudar, aquele que nós vamos ter que adotar. Isso nós estamos ali espiando. E às vezes nós temos algumas certas situações, principalmente no grupo familiar, né? Que a gente diz assim, mas como? Veio para me perturbar, né? Não, veio para fazer você espiar, para você granjear e aprender, para reconstruir o momento que houve. A prova. A prova é a demonstração que nós soubemos. Essa é a prova. Então nós estamos aqui aprendendo,
Amor, 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 amor. Vai chegar um momento que nós vamos ter que demonstrar esse amor que nós aprendemos. Aí vem a prova. A necessidade de estarmos juntos, de auxiliarmos, de carinharmos, de convivermos com amor. Aí nós nos vemos assim, no seio da família, com alguém que tem alguma doença mais grave, e nós estamos ali do lado do leito, dando banho, dando alimentação, provando através do amor que nós aprendemos. A missão. A missão são as tarefas que cada um de nós tem. Nós temos a tarefa de gerar o destino do nosso grupo familiar, como pai e como mãe. Nós temos essa missão. É uma tarefa que nós temos. Nós temos uma tarefa de gerenciar ou de administrar uma casa espírita. Uma tarefa. E nós não podemos errar, nós não podemos nos comprometer na execução dessa tarefa. Aí a coisa fica meio complicada, né? Nós temos uma instituição, nós temos que cuidar e agir dentro dela de acordo com os ensinamentos do Evangelho, cumprindo a tarefa que nós nos comprometemos a executar. E não podemos levar ou agregar novos compromissos para a execução daquela tarefa. Às vezes, né, a gente tem notícia, num grupo familiar, em que algum problema que ocorra dentro desse grupo, há o afastamento de um dos casais, certo? Se afasta por algum problema, né? Envolvimento, se afasta e deixou. Então eu não executei a minha tarefa. Ou eu convivo com meus familiares de modo autoritário, no local onde eu trabalho, com um modo muito autoritário, ou executando as minhas obrigações profissionais de maneira ilícitas. E era para ser tranquilo. Era só para reencarnar e ser motorista. E eu começo a cometer um monte de delitos, infrações de trânsito. Você executou a sua tarefa de maneira não correta. Aí ele seguindo. Quem são os bem-aventurados? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Os apóstolos sentaram à sua frente e a multidão em volta. E ali ele começou, aí diz assim, de sua boca começou a falar, bem-aventurados. Jesus falou para aqueles que ainda não tinham ouvido. Era a primeira vez que estava escutando. Ele já joga a mensagem. Se aquele que me seguir e se escutar o que eu estou dizendo, será feliz. Será feliz. Felizes são esses. Aí ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados, serão felizes. Serão felizes. E começa a repetir. Qual o destino? Quem são os bem-aventurados? Que ele fala, né? Os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros, os pacíficos e os perseguidos. Não é assim? Nas bem-aventuranças? Quando nós lemos? Qual o destino que ele nos indica nessas bem-aventuranças? A primeira, o reino dos céus, já nos indicando que é a vida material, não é a vida verdadeira, e sim a vida espiritual. Essa é a vida primeira. Serão confortados, destino do bem-aventurado, herdarão a terra, serão saciados, receberão a misericórdia, verão a face de Deus, serão chamados filhos de Deus e herdarão o reino dos céus. Então já Jesus já dá a indicação que a vida e o nosso destino é prosseguir em evolução, porque a felicidade, a verdadeira felicidade é a felicidade do espírito que alcança a perfeição. Por isso que eles dizem, serão felizes, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a face de Deus. Esse é o destino, esse é o nosso destino, e nós temos que ver. Só que assim, nós precisamos, na passagem da vida material, porque quando nós passamos pela vida material, nós vamos estar envolvidos com aquilo, com o nosso aperfeiçoamento, com a necessidade do aperfeiçoamento moral que nós temos que ter. Essa é um dos objetivos da encarnação. É o primeiro objetivo da encarnação, o aperfeiçoamento moral.
nós cumprimos uma etapa de vida que cada um de nós tem o seu período, né? Tem a sua data de validade, que vai ser executada bem no momento exato. Quando nós desencarnarmos, nós vamos para a vida espiritual e passamos na vida espiritual em um intervalo de uma encarnação a outra. Isso nós chamamos de erraticidade, um intervalo entre reencarnações. Durante esse período, nós começamos a refletir, né? Quando nós falamos assim, o julgamento é a nossa consciência julgando. Nós começamos a refletir daquilo que nós fizemos na vida passada, daqueles compromissos que nós tínhamos a executar na passagem pela reencarnação. Começamos a refletir. Não diz Jesus lá nas passagens? Lance-o para fora, abre a porta e lance-o para fora, porque lá fora haverá choro e ranger de dente. Não está assim lá no festim de bodas? Bem claro, né? O choro e a ranger de dente são o remorso que nós vamos ter lá no nosso julgamento, onde nós vamos estar refletindo assim, mas era para mim lá, era tão tranquilo, eu pedi tão pouca coisa, né? E eu não executei. E mais triste ainda quando nós pensamos assim, não executei de novo, né? Mais uma vez, me envolvi mais uma vez e não executei de novo. Olha o compromisso. Aí nós começamos a pensar, a redesenhar, claro, conforme o nosso, vamos dizer assim, grau evolutivo, conforme o nosso entendimento. Nós começamos a tentar a nos envolver e pensar, como que nós vamos resolver esse problema? Às vezes nós temos um probleminha aqui em casa, né? Temos algum problema em casa. E nós ficamos matutando lá, sentados, às vezes pensando, né, no sofazinho de casa, como é que eu vou fazer para sair dessa, né? Não é assim? É a mesma coisa lá na espiritualidade. Como é que eu vou fazer para sair dessa? Aí nós fizemos aqueles pedidos, aquelas intenções genéricas. Não temos detalhe, né? A gente não pede os detalhezinhos, não vem assim, eu quero ser assim, nascer lá em Florianópolis, morar na cachoeira, na beira da praia, né? Ter o meu barquinho de pesca, que eu vou pescar, que eu vou ajudar todo mundo dando o peixinho. Não chega em detalhe. Eu quero resolver tal situação. Aí a espiritualidade superior que vai nos envolver. Claro que às vezes, dependendo do nosso grau de esclarecimento, nós precisamos ser conduzidos, levado a pensar naquilo e envolver e nos trazer. É muito fácil. Qual a duração desse intervalo que ele nos pergunta? A pergunta lá no Livro dos Espíritos, pergunta 224. 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos lá da erraticidade? Ele já diz assim, de algumas horas, de alguns milhares de séculos, do resto não existe propriamente falando limite para esse intervalo entre encarnações. Depende muito de nós. Depende muito de nós quando na espiritualidade. Pode-se dizer, pergunta 226, pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, que chegam à perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, os procedimentos e a necessidade da reencarnação, elas vai até nós executarmos ou alcançarmos o aperfeiçoamento moral completo, a executarmos todas as leis divinas. Aí vai chegar um momento que nós não precisaremos mais reencarnarmos ou passarmos pela vida material. Todos nós vamos chegar lá. Não se preocupe, fique tranquilo, que nós vamos chegar lá, né? Não podemos ficar muito parados, mas que nós vamos chegar lá, né? Temos que tentar correr atrás para alcançar logo, mas todos nós chegaremos nesse momento. O que Kardec nos diz? No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, pode ser encarnados, que quer dizer ligado a um corpo, errantes ou desligado do corpo material, e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos, e não tendo mais necessidade da encarnação. Kardec, está lá no Livro dos Espíritos.
Pergunta 226. Na 227, de que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da maneira que nós. Aí ele pergunta, como é que nós vamos aprender, né? Lá na espiritualidade. Como é que nós vamos aprender? O que ele nos diz? Os espíritos respondem, estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Estuda o seu passado. Agora imagina assim, às vezes nós aqui, sentadinho ali na beira da praia, olhando a natureza, começamos a pensar assim, pô, eu tinha tantos planos de vida, né? Aí não pensa assim de vez em quando? Eu estou aqui com a idade que eu tenho, no momento, na situação que eu estou, não era esse o destino que eu queria da minha vida, né? Aí não fica pensando assim às vezes? Eu queria ser de outra maneira, eu sonhava lá quando era criança, quando era adolescente, de fazer isso, fazer aquilo, de ter isso, né? Geralmente a gente sonha para ter uma vida boa, né? Aquela vida assim com casa, viajar bastante, ter um bom relacionamento, né? Ter um bom emprego, ou não precisar trabalhar. Então a gente tem esses sonhos. E volta e meia, quando nós passamos já para essa idade, para a nossa idade, nós começamos a refletir. Olha o destino que eu dei para a minha vida. O que está acontecendo comigo? Eu não sou mais aquela pessoa alegre, não sou mais aquela pessoa que gostava das festas, eu não aguento mais uma hora da madrugada acordado, né? Começa a cansar as pernas, a gente começa a pensar. Agora imagina nós lá na espiritualidade, durante a nossa erraticidade, relembrando os momentos e as oportunidades que nós tivemos de aprendizado. Imagina, como é que é a situação que nós estamos? Olha, eu pedi tanto para ajudar fulano, ele passou lá em casa, bateu na minha porta, passou pelo meu caminho, eu nem olhei. Eu roguei tanto aos bons espíritos, à espiritualidade maior, que eu tivesse determinada função em determinado local, determinada instituição, determinada profissão, e eu não cumpri. Olha só, o que deve acontecer com o espírito? Imagine, o que nós passa lá pela nossa cabeça, pelo nosso pensamento, quando na espiritualidade, que nós não conseguimos. Às vezes nós não pensamos assim, se eu tivesse estudado, né? Se eu tivesse a oportunidade de estudar, de me profissionalizar com uma melhor profissão, ou me aperfeiçoar, se eu não tivesse dormido lá na sala de aula, né? Não estaria aqui agora. Não acontece isso? Quem passou pelo colégio sabe como é que é a história, né? A gente vai sentar lá atrás, lá no fundo, ó. Aí começa na conversa, começa a dormir, e hoje então está mais sensacional que a gente se dispersa com o celular aonde quer que seja, né? E não prestou atenção na aula. Aí o professor daqui a pouco diz assim, tirem para a prova, vamos fazer a nossa prova agora. E aí não lembra, nem sabe o que o professor está falando, na hora da prova. Que pergunta é essa? Aí, e pior que a gente às vezes levanta lá, não é assim que acontece? Professor, mas essa matéria aqui, esse conteúdo você não deu em aula, né? Aí o professor lá lembra assim, não, eu dei aula, eu me lembro muito bem, você estava lá atrás, dormindo, né? Quem passou pelos bancos escolares e acadêmicos já ouviu essa frase do professor, isso foi dado em aula, está aqui no conteúdo, inclusive você não faltou a aula, você não prestou atenção, não sei por quê. Aí nós não conseguimos cumprir a nossa tarefa, nós não conseguimos cumprir. Aí nós temos que nos instruir, reviver o momento, aí nós aprendemos, nós começamos a nos preparar para um novo processo reencarnatório. Nós temos que nos adequar ao momento. Agora imagina assim, eu reencarnei, a minha última encarnação foi lá na era medieval. Aí eu vou reencarnar agora. Tem que se aperfeiçoar. Né? Tem que tornar. Na época lá era na espada, né? Alforge e espada, na couraça. Agora eu vou reencarnar no momento o quê? Na tecnologia, né? Na mídia, rede social. Nós vamos ter que aprender. Nós vamos ter que nos adaptar. Nós não fizemos isso quando nós vamos viajar, né? Quem já viajou aí para fora, aí para o exterior, para os locais distantes, aqui mesmo no nosso Brasil, né? Nós estamos aqui, vamos viajar lá para a Amazônia. A primeira coisa que a gente faz, tem que saber o que acontece lá, né? Então nós temos que dar uma olhadinha, nem que for de relance, não, lá está quente, lá é úmido, né? O pessoal lá gosta de comer muito peixe, né? Aí você tem que dar uma estudada e tem que dar uma olhadinha, e é isso que faz na espiritualidade, tem que nos preparar.
Aí nós vamos preparar nossa mala para voltar, nós vamos ter que botar todos os nossos desejos naquela mala, todos os nossos sonhos, as nossas vontades, para que possamos ter uma boa viagem reencarnatória. Só que, o que acontece? Esquecemos muitas vezes a mala, ou perdemos no caminho, ou reencarnamos e não abrimos a nossa mala. E aí? E aí nós não subimos mais o nosso desejo, não acompanhamos mais ele. Aí nós nos perdemos, nós não subimos o rumo. O que vai acontecer? Nós vamos ter que nos preparar e vamos ter que nos entender. E há um dispositivo que a espiritualidade nos dá, que são os sinais, para que nós percebamos que estamos no rumo errado, que nós devemos corrigir a rota, devemos corrigir a nossa rota. Esses sinais são as dores, o sofrimento, as aflições, as angústias, que nos vêm e nos param. Volta e meia, nós estamos sentindo determinada dor. O que está acontecendo? Está acontecendo que você se excedeu com seu corpo físico e necessita fazer uma recondução. Aí você tem que ir no médico, aqueles exames que você não fez, certo? Aí você tem que fazer, você tem que procurar. É assim, aí às vezes eu me sinto amargurado, choroso, parado. O que está acontecendo comigo? Se eu tenho o discernimento de pensar, acontecendo que você está no caminho errado, você tem que corrigir a sua rota. Então você tem que se entender com aquele que está junto contigo, porque geralmente acontecem essas situações quando nós estamos abandonados ou quando nós temos alguma confusão com alguém. Aí vem aquele momento e nós temos que reconduzir, nos aproximar, perdoar, entender, tolerar. Está tudo no Evangelho. Está tudo no Evangelho. E nós temos que reconduzir. Aí nós vamos corrigir a nossa rota e retornarmos, certo? Retornar a esse caminho. Ele nos dá uma passagem na classificação dos mundos no Evangelho que nos diz mais ou menos assim, bem rapidinho, porque cada um deles é bom estudar em separados, né? Os mundos primitivos, que nós já passamos pelos mundos primitivos, não é? Dá para botar assim até Moisés mais ou menos, tá? Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condições de raça selvagem ou de nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, resto de estado primitivo da nossa orbe. No mais atrasado são, de certo modo, os rudimentares, os seres que habitam. Mundos primitivos. Aí nós temos uma ideia. Se nós dizemos assim, hoje nós estamos numa situação de violência, de extrema violência, imagina um mundo primitivo, né? Aí vem Moisés e diz assim, agora vocês vão ter que se disciplinar. E Moisés fez isso, disciplinou, era a missão de Moisés, disciplinar aquele grupo, para que entendesse, né? Porque a divisão que nós fizemos assim, de ensino é assim, antes de Moisés, vingança, era vingança pura, era barbaridade, nós tinha que agredir, tinha que atacar, tinha que vencer, tinha que destruir, tinha que escravizar. Moisés delimitou a vingança, deu um molde, olho por olho, dente por dente. Então nos conduziu a lei mosaica, que é a lei civil, e os 10 mandamentos que fazem parte das leis divinas. E nós começamos a entender. Aí alguns 1000 e poucos anos, 1200, 1400 anos depois, Jesus diz assim, amar, o amor, que era a plenitude da vida, e nos deu outra ideia, e nós começamos a evoluir na nossa marcha, começamos a evoluir. Mundo de expiação, de prova, são mundos onde domina o mal, destinado aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. É o que nós estamos terminando. Aí você assim, está tão feio o negócio aqui, nós estamos terminando o mundo de expiação e prova. O mal está dando uma paradinha. Mas como assim?
Nós hoje não ficamos estarrecidos com a violência? É ou não é? Quando a gente vê uma notícia no jornal, na televisão, tal local aconteceu isso, guerra, bombardeio, nós não ficamos chocados com a violência, com a atrocidade que acontece? Se estamos chocados, se estamos tristes, já estão percebendo a diferença do bem e do mal. Já é um bom sinal. Senão nós estaremos lá, joga mais pedra, né? Nós estaríamos daquela turma lá que Jesus mandou jogar pedra, aquele que nós ia jogar mais pedra ainda. Ah, não interessa que eu tenha pecado, o negócio aqui é jogar pedra, e jogaria pedra na coitada da mulher que estava ali sendo julgada pelo povo, certo? Mundo de expiação e prova. Mundos de regeneração ou regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre o mundo de expiação e os mundos felizes. Nós estamos nessa parte da transição para esse mundo. Vai ter o mal? Vai ter o mal, em menor situação, mas vai ter mais o bem. Os mundos ditosos ou felizes são os mundos que chegam a um grau superior na condição, as condições de vida moral e material são muitíssimos diversas. E depois os mundos celestiais e divinos. Para lá nós vamos. Celestiais e divinos. Esses mundos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Aqueles que atingiram a perfeição. Não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação, como os homens à terra. Pode melhorar do que os outros, estar em toda parte. Os espíritos puros não necessitam mais de reencarnar. Olha só, o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos, progridem materialmente em que eles habitam. Então, quando toda a coletividade progride espiritualmente, os mundos em que eles estão ligados e vivem também progridem. Aí nós detalhamos assim, olha a nossa responsabilidade com o planeta em que nós estamos ligados. Nós temos que ajudar o planeta a evoluir. E só tem um jeito, evoluirmos. Nós teremos que transformar o planeta Terra em mundo felizes. Nós temos que trazer individualmente a felicidade para nós. Nós temos que fazer que o mundo, que a planeta Terra, gere ou viva, né, pelos sublimes horizontes do amor. O que nós temos que fazer? Viver esse amor. Trabalhar esse amor em nós para ajudarmos a coletividade. Destinação da Terra e causa das misérias humanas. Aí nós entramos nessa transição, mundo de expiação e provas para regeneração, né? Muitos se admiram de que a Terra haja tanta maldade hoje, porque nós estamos nessa transição de mundo de expiação. Tem muita maldade, ou é vista muita maldade, ou é vista muita maldade. A gente fala, está tudo perdido, só tem maldade, né? Não, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Uma vez dessa, nós estávamos reunidos lá com o pessoal da assistência social espírita, e chegamos à conclusão que aquelas casas espíritas que estavam ali representadas, aqui da ilha, só as casas espíritas da ilha, da primeira hora, nós chegamos lá, um detalhe que chega a quase 10 mil pessoas aqui na ilha que são beneficiadas pela assistência social das casas espíritas. O pessoal morador de rua, né, que são beneficiados, aqui na região dos ingleses, com os irmãos do bom samaritano, são 100 e poucas pessoas que são beneficiadas, lá no centro da cidade, né? E aí a gente diz assim, então nós temos, isso aí ninguém apareceu hoje, não sei se viram na televisão, apareceu um jornal aí, né, fazendo benefício, recolhimento, entrega de cesta básica nas casas espíritas, e nós temos. O nosso trabalho aqui dentro da CERT é muito pouco divulgado, né? Quando nós abrigamos as crianças e os idosos, isso não, mas o bem está envolvido. Quando nós vemos alguém ajudando a atravessar a rua, ajudando a cuidar da natureza, é o bem. A Terra é uma escola de fraternidade e de reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que aí encontram meios para se corrigir. Através do quê? Do sofrimento regenerador. Lá que nós falamos lá do início, né? Dos sinais.
A felicidade existe? Como conquistá-la? Sim, a felicidade nos é assegurada pelas leis de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando para vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Como alcançar então essa evolução? Olha só, para nós encerrarmos aqui a nossa conversa. Como é que nós vamos alcançar essa evolução? Senão nós vamos ficar sentados o tempo todo, né? Sem evoluir. Conhecendo e cumprindo as leis divinas. Conhecendo e cumprindo as leis divinas. Praticando os ensinamentos de Jesus. Evangelizando-se. Evangelizando-se. Gradativamente. Vivendo e exemplificando o bem. Se nós queremos mudar a nossa família, se nós queremos mudar os hábitos do nosso grupo familiar, nós devemos começar a exemplificar. Se nós queremos que a nossa cidade melhore, nós devemos também melhorar e pensar na cidade boa, do que fazer. Se nós queremos que o nosso país melhore, nós devemos ser bons cidadãos. Se nós queremos que o nosso planeta melhore e alcance a magnitude da felicidade, nós devemos começar a cultivar a felicidade e o amor em todos os momentos. Em todos os momentos. Meus irmãos, essa era a nossa mensagem destinada para a noite de hoje. Que nós possamos, dentro do nosso grau de entendimento e conhecimento, cada um de nós, revermos esse ensinamento lá na terceira parte, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e dar aquela leitura lá no Novo Testamento para aprofundar o nosso conhecimento, e que nós não nos esperamos nunca, não teremos nenhuma mágoa nunca, porque nós sempre devemos enfrentar as dificuldades, as coisas, as pedras do caminho, sempre, com paz e sabedoria. Que assim seja.